Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um programa Dicas do Paulo. Esse programa é uma oportunidade de receber dicas rápidas sobre o uso dos mapas conceituais. E para dar dicas para a gente, o professor doutor Paulo Corrêa, diretamente da EASH USP, para o nosso podcast. Professor Paulo, muito obrigado por estar aqui em mais um programa Dicas do Paulo, trazendo dicas excelentes sobre o uso dos mapas conceituais. Hoje tem dicas super interessantes e a primeira dica de hoje é uma dica muito interessante. Professor, como que a gente pode construir um modelo de conhecimento? E o que é um modelo de conhecimento? Olá, Bruno. Espero que esteja tudo bem com você e com todos os nossos ouvintes. Vamos lá falar dos modelos de conhecimento. Os modelos de conhecimento, eles permitem que a gente organize um conteúdo muito grande na forma de mapas conceituais. Mas isso é bem diferente do que fazer um mapa gigante, né? Aquele mapa conceitual que fica com as letras pequenininhas quando você imprime, porque você decidiu colocar tudo num mapa só. Na verdade, os modelos de conhecimento, você pode construí-los usando o programa CMap Tools, que te permite criar links, ou melhor dizendo, né, hiperlinks entre diferentes mapas conceituais. Então, imagine que a gente queira representar, sei lá, todo o conhecimento que a gente tem sobre um tema que a gente gosta muito. No meu caso, poderia ser mapas conceituais, poderia ser química, poderia ser carnaval, futebol. Então, eu poderia pegar um tema desse e veja que aqui, né, eu já não estou me referindo mais a uma pergunta focal, eu estou fazendo menção a um tema. E aí o que acontece é que eu posso abordar cada um desses temas que eu entendo muito usando várias perguntas focais. E é aqui que vem o pulo do gato, porque cada pergunta focal vai dar margem a um mapa conceitual específico. Então, eu poderia fazer um mapa conceitual sobre o que são os átomos. Eu poderia fazer um outro mapa conceitual como os elétrons se distribuem na eletrosfera. Eu poderia fazer um outro mapa conceitual sobre por que as forças intermoleculares são importantes. E aí você começa a ter uma clareza maior de que, se eu colocar tudo isso num mapa só, vai ficar muito difícil para as pessoas compreenderem o que eu quero comunicar. Por quê? Porque o meu conhecimento ele vai estar todo junto num único mapa. Fica difícil a gente localizar uma informação relevante no meio dessa bagunça toda, não é mesmo? Então é melhor que a gente organize os conteúdos que eu sei sobre um determinado tema a partir de vários mapas conceituais. E para isso, eu vou criar uma coleção inicial de perguntas focais. E aí, cada pergunta focal que eu quiser responder, eu vou criar um mapa específico. No final desse processo, eu vou criar links entre esses mapas, de forma que o interessado consiga sair de um mapa, por exemplo, né, sobre o que são os átomos, e se ele quiser, ele vai diretamente para o mapa que vai falar sobre a distribuição dos elétrons na eletrosfera. Depois, num outro momento, se ele quiser, ele vai consultando e ele chega no mapa sobre as forças intermoleculares. Então, imagina que desta forma, eu crio uma coleção de mapas e permito ao interessado, aquele que quiser saber sobre esse tema, que ele vá navegando pelo meu conhecimento, ele vá navegando pelos mapas conceituais que representam as minhas estruturas de conhecimento. E tem mais uma coisa legal que dá para fazer com os modelos de conhecimento. Eu posso incorporar nos modelos de conhecimento quaisquer materiais digitais. Então, se tiver um vídeo legal sobre os átomos, se eu tiver um texto, se eu tiver uma imagem, por exemplo, eu faço uma anotação manuscrita e digitalizo ela com o meu celular. Se eu tiver um áudio, uma entrevista como essa que a gente está fazendo aqui agora, qualquer arquivo digital, ele também pode ser hiperlinkado no mapa conceitual. Então, eu vou terminar essa resposta, né, reforçando um pouco o que eu deveria ter feito lá no começo, né? Então, o que são os modelos de conhecimento, né? Os modelos de conhecimento, eles nada mais são do que um conjunto de mapas conceituais hiperlinkados
e contém recursos digitais associados. Essa dica foi muito importante. É muito relevante um professor construir um modelo de conhecimento a respeito da disciplina que ele ministra, né? Pode ser de grande valia esse modelo para ele ter em mãos assim o conteúdo que ele passa para os alunos e ver o que que falta, o que que ele pode melhorar a partir disso. Agora você, que é nosso ouvinte frequente, vai se lembrar que no episódio anterior a gente trouxe uma dica parecida com essa. Professor, como que os mapas conceituais eles podem facilitar uma colaboração? Então, Bruno, a colaboração com mapas conceituais, ela é facilitada na medida em que as estruturas de conhecimento dos participantes ficam claras e acessíveis a todos aqueles que estão no grupo. Então, se a gente aproveitar, né, essa discussão do modelo de conhecimento e imaginar que, na verdade, nós vamos fazer um modelo de conhecimento sobre as disciplinas do 7º ano da nossa escola, do ensino fundamental. Ou nós vamos fazer um modelo de conhecimento sobre as ciências humanas também da nossa escola. O que vai acontecer aqui é a necessidade da gente discutir e compartilhar significados sobre o que tem que estar neste modelo de conhecimento ou não. Então, a partir disso, a gente tem, né, uma motivação para oferecer os conhecimentos que cada um dos participantes tem sobre o tema, mas já tentando, né, contribuir para a construção desse modelo de conhecimento, ou de um mapa conceitual, se for o caso. Então, a gente já pode imaginar que, assim, se a gente vai representar os conhecimentos de um dado ano escolar, de um dado problema que a gente enfrenta na pesquisa, ou, na verdade, de um currículo escolar, a gente precisa ter várias pessoas participando dessa discussão. E aí, na verdade, os mapas conceituais vão ajudar as pessoas a externalizarem os conhecimentos pertinentes. Então, se você me pedir assim, vamos fazer um mapa conceitual sobre a disciplina de química. Então, de tudo aquilo que eu sei, de todas as experiências que eu tenho na minha vida, eu vou selecionar só um subconjunto pequenininho que diz respeito à química. E a partir da seleção desse subconjunto pequenininho, eu vou tentar organizá-lo da maneira mais coerente possível para responder à tarefa em questão. Então, aí eu vou perguntar para você, Bruno, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um plano de voo para representar de forma geral a minha disciplina? Ou, na verdade, nós vamos fazer uma discussão sobre como a química se insere no conjunto das outras disciplinas que os nossos alunos têm que cursar? Ou ainda, nós vamos discutir as possíveis interações entre a química e a biologia para elaborar experimentos de bioquímica. Então, veja que o mesmo subconjunto de conhecimentos que eu tenho sobre química, ele pode ser acionado de diferentes maneiras para que a gente atinja diferentes objetivos colaborativos. Então, o conhecimento que cada um tem é sempre muito rico, muito poderoso e muito versátil. Por isso que, às vezes, nas colaborações, né, a gente precisa tomar cuidado para detalhar muito claramente qual é a tarefa que nós vamos resolver. Porque senão a gente vai investir um tempo grande demais sem chegar a um resultado concreto esperado. Por quê? Porque cada um tem um objetivo diferente pensando no processo colaborativo. Então, um dos maiores desafios é, primeiro, estabelecer um objetivo comum e claro para todos os participantes sobre o que pretendemos com o processo colaborativo. Se esse objetivo envolver a negociação de significados, aí sim vale a pena construir um mapa conceitual conjuntamente, porque na medida em que essa construção vai acontecendo, eu tenho uma chance de conhecer como os demais participantes do grupo pensam a respeito do tema que a gente quer abordar. Então, eu acho que é muito importante lembrar essa questão do objetivo, que precisa estar claro, porque o meu conhecimento ele é muito versátil e muito rico. Então, eu preciso selecionar muito bem esse subconjunto pequenininho que eu vou usar na tarefa do momento. Professor Paulo, muito interessante essa dica sobre como que é representar um mapa através do processo de colaboração e sobre a imensidão de conhecimentos que você tem que escolher representar num mapa, né?
escolhe uma fração dele para colocar ali no mapa conceitual. Agora, professor Paulo, vindo em direção a isso, como que a gente pode usar cores para organizar os conceitos que a gente está exibindo no nosso mapa? Eu vou começar essa resposta, Bruno, aproveitando o gancho da pergunta anterior. Eu acho que às vezes o maior desafio que a gente tem para fazer os nossos mapas não é só estabelecer as relações entre os conceitos, mas sim chegar a um conjunto de conceitos que são os mais pertinentes para a tarefa que eu quero cumprir. Então, essa noção de eu sei muitas coisas sobre muitos assuntos, e, na verdade, a minha capacidade é sempre de lidar com um subconjunto pequenininho de conceitos e proposições a cada momento, é algo que precisa ficar muito claro para os nossos ouvintes, porque assim eles vão ter maior clareza sobre o potencial dos mapas conceituais que acabam nos obrigando a pensar numa fração pequenininha de tudo aquilo que a gente sabe. E claro que nessa lógica da gente organizar uma pequena fração de conceitos que eu estou trazendo agora aqui para aquilo que a gente chama de memória de trabalho, vale muito a pena deixar esse subconjunto pequenininho bem organizado. E uma maneira muito prática da gente fazer isso é utilizando cores. É claro que aqui a gente não pode exagerar no uso das cores e criar um mapa que pareça um verdadeiro carnaval. Mas eu posso, por exemplo, olhar para o mapa que eu estou elaborando nesse momento e tentar identificar 2 ou 3 áreas principais que se articulam para a construção da rede proposicional. Se eu for capaz de fazer isso, eu posso pintar os conjuntos de conceitos de cada uma dessas áreas utilizando uma cor específica. E, na verdade, aí eu passo a ter mapas com proposições coloridas que vão me ajudar a entender quais são as proposições que ajudam a argumentar dentro de uma das determinadas áreas que eu estou explorando. E quando eu tiver uma proposição com o conceito inicial de uma cor e o conceito final de uma cor diferente, eu vou começar a enxergar aquelas proposições que vinculam diferentes áreas que eu estou explorando no meu mapa conceitual. Isso é muito importante, Bruno, porque é uma forma do próprio mapeador identificar aquilo que nós chamamos de ligações cruzadas. Ou seja, quais são os conceitos e proposições, voltando àqueles exemplos da química, que me levam do mapa sobre o que é o átomo para o mapa sobre como os elétrons se distribuem na eletrosfera. Né? Existe algum conceito, ou conceitos, ou proposições que, de alguma maneira, me levam de uma discussão para outra. Esses conceitos participam de ligações cruzadas que são importantíssimas para a gente organizar as nossas estruturas de conhecimento. Então, nada melhor do que a gente, ao elaborar os nossos mapas conceituais, tentar estipular quais são as áreas, os temas, né, os focos de análise que eu estou usando, e aí eu identifico cada uma desses temas, dessas áreas, desses focos de análise com uma cor diferente. A partir daí eu ganho a chance de tentar localizar no meu mapa aonde estão as ligações cruzadas. Muito interessante essa última dica, fechou muito bem nosso episódio de hoje, trazendo como que as cores podem ser utilizadas dentro do mapa e como a gente pode observar as articulações entre os conceitos a partir das cores, né, com as ligações cruzadas. Depois dessas dicas riquíssimas, agora é só praticar e colocar em prática no mapeamento conceitual todas essas dicas trazidas pelo professor hoje. Professor Paulo, muito obrigado por você estar presente em mais um programa Dicas do Paulo, trazendo excelentes dicas para a gente. Tchau, tchau. Até mais. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.